O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia cristã e é também considerado uma escritura sagrada no judaísmo. Ele abrange uma vasta coleção de textos que registram a história, a lei, a poesia, a sabedoria e as profecias do povo de Israel desde a criação do mundo até alguns séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. O Antigo Testamento é dividido em várias seções principais. Pentateuco, também conhecido como a Torá ou Lei, compreende os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros contêm histórias fundamentais da fé judaico-cristã, incluindo a criação do mundo, a história dos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó, a libertação dos israelitas da escravidão no Egito liderada por Moisés e a entrega da lei no Monte Sinai. Livros históricos. Esta seção inclui uma série de livros que registram a história do povo de Israel desde a conquista de Canaã até o período pós-exílico. Isso inclui livros como Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses livros narram os eventos políticos, religiosos e sociais do povo de Israel, suas conquistas, derrotas, períodos de exílio e restauração, livros poéticos e de sabedoria. Esta seção contém uma variedade de obras poéticas e de sabedoria, incluindo Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses livros exploram questões sobre a natureza humana, a sabedoria, a adoração, a justiça e o propósito da vida. Profetas maiores. Consiste nos livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses profetas são chamados maiores não por sua importância, mas pelo tamanho de seus livros. Eles profetizaram e advertiram o povo de Israel sobre questões de justiça social, idolatria, arrependimento e restauração. Profetas menores. Essa seção inclui os 12 últimos livros do Antigo Testamento, que são profecias menores em comparação com os profetas maiores. Eles contêm uma mistura de mensagens de julgamento e esperança, muitas vezes direcionadas a nações específicas ou à comunidade de Israel. O Antigo Testamento é uma coleção diversificada de textos que refletem a experiência espiritual, histórica e cultural do povo de Israel ao longo de muitos séculos. Esses textos têm sido fundamentais não apenas para a fé judaica e cristã, mas também para a literatura, a arte e a história ocidental. Eles abordam uma variedade de temas universais, desde a criação do mundo até questões de justiça, ética, fé e esperança. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã e narra a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como os eventos e ensinamentos dos primeiros cristãos. Ele é composto por vários tipos de escritos, incluindo evangelhos, histórias, cartas e uma profecia. O Novo Testamento é dividido em 5 seções principais. Evangelhos. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles registram a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, embora com ênfase em diferentes aspectos. Mateus enfatiza o cumprimento das profecias messiânicas, Marcos enfoca a ação e o serviço de Jesus, Lucas destaca a compaixão e a humanidade de Jesus, enquanto João apresenta uma teologia mais profunda, enfatizando a divindade de Jesus. História da Igreja Primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos registra os eventos após a ressurreição de Jesus, incluindo a ascensão de Cristo, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes e o crescimento inicial da Igreja cristã. Ele descreve as atividades dos apóstolos, especialmente de Pedro e Paulo, na disseminação do Evangelho em Jerusalém, Samaria e em todo o mundo romano. Epístolas paulinas. São cartas escritas por Paulo,
um dos principais líderes da igreja primitiva, endereçadas a várias comunidades cristãs e indivíduos. Essas cartas abordam questões teológicas, éticas e práticas enfrentadas pelas igrejas da época. As epístolas de Paulo incluem Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito e Filemão. Epístolas gerais consistem em cartas escritas por outros autores do Novo Testamento, como Pedro, Tiago, João e Judas. Essas cartas foram dirigidas a comunidades cristãs específicas para encorajamento, exortação e instrução na fé cristã. Elas incluem as epístolas de Pedro, 1 e 2, João 1, 2 e 3, Tiago, Judas e a carta aos Hebreus, cujo autor é desconhecido. Apocalipse. O último livro do Novo Testamento, atribuído a João, apresenta visões proféticas e simbólicas sobre o futuro e o fim dos tempos. Ele utiliza uma linguagem altamente simbólica para descrever eventos apocalípticos, incluindo o julgamento final, a derrota do mal e a restauração final de todas as coisas. O Novo Testamento é uma parte essencial das Escrituras cristãs e oferece orientação espiritual, ética e teológica para os cristãos. Ele é reverenciado como a palavra inspirada de Deus e continua a ser estudado, ensinado e aplicado por milhões de pessoas em todo o mundo como base para a fé cristã e a prática religiosa.